Tá. Quando eu cumprimentar ela, você pode cumprimentar também, tá? Aí você cumprimenta, aí a única coisa que eu tenho que importante é só pra você vir um pouquinho pra cá pra poder a câmera dele. Botar 3 destinhos. Quer passar aqui? Acho que sim. Pode? 1, 2, 3. A gente tá aqui com a Kelly, que é do Hemocentro, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Kelly, o banco de medula óssea ele é muito importante, mas não é tão simples encontrar uma medula compatível com a pessoa, né? Como que funciona? Realmente, o paciente que precisa realizar um transplante de medula óssea, a gente tenta esgotar todas as possibilidades de tratamento com radioterapia, quimioterapia, várias transfusões sanguíneas, até que de fato o médico chegue ao diagnóstico da necessidade do transplante. Uma vez detectada essa necessidade, aí o paciente primeiro ele vai tentar achar um doador compatível entre seus familiares, principalmente entre irmãos, onde há uma chance maior de compatibilidade. Não tendo compatibilidade entre os irmãos, aí cabe unicamente ao doador de medula óssea que está cadastrado no Redome, ajudar o nosso paciente a ter uma vida saudável, a recuperar. Então, a chance hoje de achar um doador compatível é de 1 em 100 mil. Então, é isso. E qual é? Pessoal, como eu falei, quando a gente esgota todas as possibilidades de tratamento, a única opção é de achar um doador compatível no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, vinculado ao Instituto Nacional do Câncer, do INCA. A chance realmente é muito difícil de encontrar um doador compatível, mas existe. E enquanto houver chance de achar um doador capaz de salvar a vida de um paciente que necessita de transplante, falhei. Posso seguir? Pode. Enquanto houver chance de recuperar a vida do paciente, a gente precisa lutar por esses pacientes. Então, é mais um gesto solidário, mais um gesto altruísta. Você que tem interesse, ou você que ainda não tem todo o conhecimento em relação ao transplante de medula, como funciona, eu vou deixar a dica aqui de vocês acessarem o site do INCA. Lá tem todas as informações pelo www.inca.gov.br/doador ou pelo site do Hemocentro de Brasília. Lá tem todas as informações sobre como ser um doador, o que implica em ser um doador, como é o procedimento, mas nada mais é do que um gesto solidário, altruísta, de ajudar a salvar a vida de alguém. Então, seja solidário, seja altruísta, contribua com a vida desses pacientes que precisam de transplante. Hoje pode ser que você não seja compatível porque o paciente ainda não entrou na base de dados do Registro Nacional de Receptores, mas pode ser que amanhã ou daqui a um ano você seja compatível, porque é uma questão de sorte. Então vamos dar a chance aos pacientes. Venha ser você um doador de medula óssea. Fechou? Eu só vou precisar do livro agora. Antes de encerrar o programa, eu estou aqui com o livro do Elvis. Elvis, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Antes de encerrar o programa, eu estou aqui com o livro do Elvis. Elvis, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Ele terminou a 2ª edição, né? Então, se consegue através de e-book na Amazon. Ah, sim. Só assim. E a Bradfall, como é que as pessoas podem ajudar a Bradfall? A Bradfall, a gente tem um blog chamado anemiafalciformebrasilia.blogspot.com e nós temos também um site, nós temos uma comunidade no Facebook que deve ter perto de 2.000 pessoas. As pessoas acompanham lá tudo o que a Bradfall está fazendo, todas as campanhas, todas as manifestações, tudo que está acontecendo está ali nessa comunidade do Facebook, que é a melhor forma que a gente achou de fazer com que as pessoas saibam o que a gente faz e o que elas podem contribuir. Perfeito. E a gente também conheceu aqui o Hemocentro. Kelly, como é que as pessoas podem se cadastrar, né, para doar medula óssea? Pessoal, o cadastro para medula óssea, ele é feito mediante agendamento pelo call center do Hemocentro de Brasília. Então, eu vou pedir encarecidamente que aquelas pessoas que têm interesse agendem a sua vinda pelo call center 160 160 opção 2.
Tá? Aqui a gente vai coletar 10 ml de sangue desse doador e aí a gente vai fazer uma leitura genética para poder mandar esse resultado depois para a base de dados do Redome. É só um cadastro, não quer dizer que a pessoa ainda vai fazer o transplante. Para o transplante a gente precisa fazer estudos mais aprofundados e aí ter certeza da compatibilidade, mas aí já são outras etapas. Exatamente. E não esqueçam que a gente tem um texto inédito do Elvis sobre a participação dele no programa, tá? O link está na descrição. Não esqueça de curtir a nossa página, compartilhar o vídeo e vamos escrever juntos essa história. Antes de encerrar o programa, eu estou aqui com o livro do Elvis. Elvis, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro e à Bradfall, né? O livro ele acabou a segunda edição na editora, nas distribuidoras, mas ele tem como ser conseguido na Amazon, no Google, acha lojas que vendem ele em formato e-book. A Bradfall é a nossa associação aqui de Brasília. As pessoas conseguem acessar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente planeja fazer e todas as ações que já foram feitas no facebook.com/Bradfall. Entrem na nossa comunidade, participem, sugiram, se integrem com a gente. Abracem essa causa, né? A gente também conheceu o Hemocentro. Kelly, como é que as pessoas podem fazer, né, para se cadastrar para a doação de medula óssea? Atenção, pessoal, cadastro para medula óssea somente com agendamento prévio junto ao nosso call center. Nosso call center é 160 opção 2, 160 opção 2. Vocês vão ligar lá e vão agendar sua vinda para o Hemocentro. Aqui a gente vai coletar 10 ml de sangue e aí a gente vai fazer um mapeamento genético inicial desse sangue e vai mandar o resultado para o INCA, para a base de dados do Redome. Então, é só um cadastro, não quer dizer que vocês já estejam vindo para o transplante. Para o transplante em si, a gente precisa fazer um mapeamento mais aprofundado desse sangue para saber se existe mesmo a compatibilidade entre paciente e doador. Tá? Então, mas aí já são outras etapas. Perfeito. E não se esqueçam que a gente tem um texto inédito do Elvis, né, sobre a participação dele no programa. Não se esqueçam também de curtir e acompanhar, né, as nossas... Pode continuar, que eu vou dar um pulo aqui, vai lá. Não se esqueçam também que a gente tem um texto exclusivo do Elvis falando sobre a participação dele no programa. E não se esqueçam de curtir e acompanhar as novidades do nosso programa. Vamos escrever juntos essa história, é isso que eu estava querendo lembrar. Vai lá, vamos de novo. Hein? Só essa parte, que aí você pega do livro, tá? Não se esqueçam que a gente tem um texto exclusivo do Elvis sobre a participação dele no programa. E... Passarinho. Não, é o vamos escrever juntos essa história, que eu estava querendo lembrar qual era a frase. Não se esqueçam que a gente tem um texto exclusivo do Elvis sobre a participação dele no programa. Curta, acompanhe a nossa página no Facebook e vamos escrever juntos essa história. Fugiu a frase na hora. Fazer mais uma dessa final ou já fecha a gente? Não, porque a gente tem aquela outra. Você vê a diferença que faz em algumas coisas? Não, com certeza. Pode, né? Olá, Elvis, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem, Elvis? Eu vou só perguntar de novo, porque como o vídeo é pra internet, aí bom dia fica meio perdido, tá? Fica tranquilo, tá beleza. Olá, Elvis, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Como é que tá? Bom. Elvis, o seu livro ele tem um vilão bem assustador, que é a anemia falciforme, né? Sim. Como que foi sua luta contra essa doença, né, tão assustadora? Eu fui diagnosticado com doença falciforme quando eu tinha 2 anos de idade. Na época não tinha, a doença falciforme não estava incluída no teste do pezinho, então era uma coisa meio de busca mesmo, né? Meus pais tinham perdido uma irmã com 2 anos, no caso a minha irmã com 2 anos, com falciforme.
Então eles ficaram assustados quando eu apresentei os primeiros sintomas, que é ficar com o olho amarelo, a pele pálida, o baço começar a inchar o abdômen. E eles começaram toda uma busca, conseguiram achar um médico em Anápolis que fez o diagnóstico e falou, não, ele tem anemia, naquela época chamava anemia falciforme. E de lá ele recomendou que a gente fosse para uma capital, né, ou Goiânia ou Brasília, eles vieram para Brasília. E aqui eu começo um tratamento no Hospital de Itaguatinga, depois eu fui para o HSU, que, é que hoje chama HUB, né, mas na época chamava Presidente Médici, depois HSU, que era o Hospital de Servidores da União, depois HUB. E eu passei 30 e poucos anos sendo atendido naquele hospital, né? E foi uma época de muita dificuldade, porque a pessoa que nasce com doença falciforme, e a forma grave da doença falciforme, ela tem crises de dores terríveis, uma icterícia, que é um olho amarelo muito forte. Eu tinha problema de priapismo, que é uma ereção involuntária que acontece de madrugada em alguns pacientes. Úlceras na região do tornozelo que não fechavam. Então eu tinha muitas dificuldades para enfrentar no dia a dia, né, com a doença falciforme. Mas em 98 a gente conseguiu, um médico indicou um exame chamado HLA, que é um exame que vê compatibilidade de medula óssea, e eu dei a maior sorte da face da Terra, né? Que eu tinha um irmão que era compatível, que tinha medula óssea compatível com a minha. E mesmo assim, em 98 ainda demorou mais 7, quase 8 anos para que a gente fizesse o transplante de medula óssea, que só aconteceu em 2005. E aí, não precisa dizer que mudou tudo, né? Eu conheci essa vida que vocês que não tem uma doença crônica, claro que todo mundo tem questões para ser resolvidas, para outros problemas de saúde, mas a doença crônica chamada doença falciforme ou anemia falciforme, ela é extremamente complicada. Então, parei de ter úlceras na região do tornozelo, elas cicatrizaram, meu olho ficou mais branco, eu não tive mais priapismo, então eu já dormia à noite, né? Que a verdade é que eu não dormia, eu ficava acordado. E as crises de dor desapareciam. E Alisson, eu costumo dizer que assim, os primeiros 6 meses foram inacreditáveis, porque você passa 38 anos ou 4 décadas com uma determinada doença, tendo que enfrentar todas as dificuldades, que na verdade doença crônica é compromisso diário, seja qual for a doença. Você tem que estar todo dia cuidando, tem que ir em ambulatório, tem que tomar transfusão de sangue, tem que, né, fazer curativos, ir nas consultas, tem crise. Então é um compromisso diário. E de repente, assim, um belo dia, foi como se eu tivesse pego o contrato que eu assinei quando eu nasci e rasguei esse contrato. Foi isso que aconteceu, né? Eu rasguei aquele contrato no dia do transplante. Minha vida mudou totalmente. Até onde entra a segunda pergunta, porque após toda essa dificuldade veio o renascimento, né? Qual foi as principais mudanças que vieram na sua vida, né? No sentido de motivação, né? Para continuar na luta, a Bradfal, como ela surgiu? Eu acho que esses 38 anos, eles me ensinaram assim, que eu fui uma pessoa que tive uma sorte enorme, né? De sobreviver a uma doença que matava muito cedo, de conseguir ultrapassar a adolescência, chegar na fase adulta. Então eu tive amigos que eram os meus amigos, companheiros do HUB, que tinham falciforme, que infelizmente não foram tão longe. Então eu voltei do transplante pensando assim, poxa, a gente precisava de fazer alguma coisa, né? E em 2009 a gente fundou a Bradfal, que é a Associação Brasileira de Pessoas com Doença Falciforme. E a gente começou a trabalhar principalmente por política pública, que é o quê? Trabalhar por portarias, leis. Uma das primeiras grandes vitórias da Bradfal foi a lei do transporte gratuito, né? Você pensar que tinha paciente que não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir numa simples consulta, ou quando ele estava em crise de dor, ele não tinha como chegar no hospital porque ele não tinha dinheiro para isso. Então, a segunda grande conquista foi a gente estar dentro do Hemocentro, dentro de um comitê técnico de hemoglobinopatias hereditárias, e formular a portaria 292. E agora, amanhã, que é dia 5 de maio de 2017, nós vamos para uma solenidade na Câmara Legislativa
para comemorar uma lei 5.781, que é do deputado Roberto Negreiros, que é uma lei que fala da atenção integral às pessoas com doença falciforme. Para a gente é uma vitória, né? Porque esses anos todos, o que eu percebi nesses anos todos de vida foi que a informação é que faz com que as pessoas consigam se dar bem na vida, seja em qual for o sentido. Não existe como você enxergar o mundo sem a informação. E a informação, ela vem da literatura, ela vem do conhecimento dos filmes, dos livros, das revistas, do bate-papo. E isso que te dá um norte na tua vida, isso que faz com que fale assim, isso aqui não tem jeito, mas a informação pode te dar a saída. E essa é a ideia principal, né? Desde quando a gente fundou a associação, era dizer para as pessoas que elas têm direitos, elas têm deveres com elas, deveres pessoais, de se cuidar, mas elas têm direitos, né? O Estado tem que dar isso para ela. E a gente tem trabalhado muito para conscientizar a pessoa disso, de fazer o que eles chamam de empoderamento da situação. E a gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível. E também surgiu um livro, né? Dessa história toda de superação sua. Em 2010, eu estava em São Paulo dando uma palestra sobre o transplante, né? Que era viver com e sem falciforme, né? E a palestra, o nome era esse mesmo, como é viver com e sem doença falciforme. E tinha um médico chamado Dr. Paulo César Naum, que é a maior autoridade de pesquisa de doença falciforme do Brasil. Ele pesquisa doença falciforme desde a década de 70. E ele chegou em mim e falou, a gente tomando café junto, ele falou, Elcio, por que você não faz um livro? Escreve um livro. E eu já escrevia, mas meus livros eram contos pequenos, poesia, essas coisas, né? Sempre fui fascinado com a literatura, né? Gibran, Richard Becker, Voltaire, sabe? Essas coisas assim já me empolgavam. E aí, num belo dia, nesse dia, ele chega e fala, por que você não escreve? Aí eu, doutor, esse negócio de escrever livro, a gente escreve, você passa lá, faz revisão, aí no final da história você não publica. Aí ele falou assim, se você escrever o livro, a Academia Brasileira de Ciência e Tecnologia, que eu sou o presidente, vai publicar a primeira edição. Eu falei, então já mudou de conversa. E eu fiquei 1 ano e meio escrevendo esse livro. Porque escrever um livro, principalmente tendo que voltar nas coisas que você queria esquecer, é complicado. Mas eu não queria fazer um livro que falasse de sofrimento, porque aí eu entrei no hospital, eu sofri isso. Eu não queria isso, porque a minha vida não era isso. A minha vida era o quê? Era uma vida de um adolescente comum, como você, que digo no sentido comum, tipo assim, de querer as mesmas coisas, de sonhar, de ter amizades, querer família. Eu queria isso, né? Então, o livro ele começa no último show da Legião Urbana em Brasília. Aquele show que o Renato Russo veio e aí colocaram fogo no estádio, foi uma confusão danada. Eu estava internado naquele dia, a médica me libera, eu, assim, simplesmente perturbei ela até que ela me liberasse só para eu ir assistir o show da Legião e voltar para o hospital. Chegaram lá, colocaram fogo no estádio, e foi uma confusão e eu voltei para o hospital, era 3 da madrugada, mais ou menos. Mas o que interessa, por que eu estou contando isso aí? Porque a Legião Urbana, como as bandas de Brasília, elas fizeram algo pela juventude que foi o seguinte, elas nos fizeram pensar. Sabe, quando você ouve a música da Legião Urbana, você não está ouvindo uma letrinha, não. Você está ouvindo uma bagagem que um cara tinha muito grande. E o Renato Russo, ele sempre começava os shows dizendo, quem acredita sempre alcança. E essa foi a temática da minha vida, foi de acreditar e alcançar. A literatura me deu isso, né? E a música, viver nessa cidade maravilhosa, com esse céu maravilhoso, me deu isso. Eu acho que isso aqui foi bacana. Uma última pergunta, quem faz o cadastro, né, para doar a medula óssea, ela está salvando uma vida. Você acha que o mundo precisa de mais heróis? Sim. Eu acho que a gente tem que estar sempre acreditando no que tem de melhor nas pessoas, né, Alisson?
Porque uma vez um colega meu falou assim, eu lembro que a gente estava conversando e ele falou, e se acontecer tal coisa? Eu falei, se acontecer tal coisa, eu não levanto nem da minha cama. A gente tem que acordar, sair de casa acreditando que que o mundo é bom e que as pessoas são boas e que elas podem ajudar. E a doação de medula óssea faz parte dessa boa vontade do ser humano, né? Você vê que o Brasil é o terceiro país, se eu não me engano, em doação de medula óssea. E você vê assim, eu tive a sorte de ter um irmão compatível, uma medula óssea compatível. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem essa sorte e precisa de ter um doador, como diz a Kelly ali, que vai procurar um doador e um para cada 100 mil pessoas que vão doar, só uma vai ser compatível com aquela pessoa. E a gente sabe que doação de sangue e de medula óssea é uma via de mão dupla. Ninguém pode dizer que não precisa de medula óssea e ninguém pode dizer que não precisa de sangue. Eu acho que isso que é interessante a gente pensar. Show. Eu queria só que você pegasse umas imagens mais de longe agora, só antes de tocar o microfone. Vai ser forte. Você vai ficar só olhando pra ele. Meio que concordando. Sim. Porque eu tô falando um monte de coisa, aí você vai... Claro. Não, tamo. Você gosta de banana também? Gosta de só ouvindo. Você não pode falar. Tá. Você tá tipo como se você estivesse me ouvindo e tal. Eu tô fazendo a pergunta agora. Claro. Só mais um pouquinho. Certo. Tranquilo. Pegou. Só olha pra ele. Não. A senhora dá uma vontade de rir, tá? Olá, Elvis, tudo certo? Certo. Elvis, o seu livro tem um vilão bem assustador que é a anemia falciforme. Mas como é que foi essa luta contra essa doença tão violenta? Vou só repetir, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Todas? Beleza, então, deixa eu só liberar aqui pra... Você não quer mudar o vilão para um viés, não? O quê? Um viés. Eu falo vilão por causa de herói, né? Mas pra casar. Entendi qual que é. Por isso que ficou meio estranho assim, mas é. Olá, Elvis, tudo certo? Pergunta 1. Elvis, o seu livro ele tem um vilão bem assustador que é a anemia falciforme, né? Como foi sua luta contra essa doença? Após o transplante veio a superação, né? Como que após o transplante veio o renascimento, né? Como que foi? Veio a superação também. Pergunta 2. Após todas as dificuldades veio a superação. Como que esse renascimento te fez ver a vida, né? A vida. Não ficou legal. Estou só tentando encaixar aqui com o que Você falou, tá? Tranquilo. Mas o transplante veio a superação. Pode ser? Após o transplante veio a superação. E como que esse renascimento ele te fez ver a vida? Essa foi melhor. Pergunta 3. Você acha... Isso. Pergunta 3. Você acha que assim como nos livros, o mundo precisa de heróis? Fechou. Mais uma vez, né? Vamos ver se eu lembro da outra lá que eu mudei. Olá, Elvis, tudo bem?
Elvis, o seu livro ele tem um vilão bem assustador, que é a anemia falciforme, né? Como é que foi sua luta contra essa doença? Após o transplante veio a superação, né? Como que esse renascimento ele te fez ver a vida? Casa. Pô, foi tão difícil. Após o transplante veio a superação. Como é que Renascimento. Após o transplante veio a superação. Como é que esse renascimento te fez ver a vida? Você acha que assim como nos livros, o mundo precisa de heróis? Só repetir essa, tá? Você acha que assim como nos livros, o mundo precisa de heróis? Pegou? Calma, você vai fazer mais uma vez as perguntas. A última vez, só que agora pegando as duas. Tá. Trouxe alguma coisa para comer? Hã? Tá. Na verdade já terminou, ele só tá pegando imagem de apoio, tá? Por isso que eu tô repetindo mesmo. Eu tinha pedido 2 horas. Eu pedi até 11 horas. Tá no e-mail lá, se você quiser olhar depois, tá? Elvis, o seu livro ele tem um vilão bem assustador que é a anemia falciforme, né? Como que foi a sua luta contra essa doença? Após o transplante veio a superação. Como que esse renascimento ele te fez ver a vida? Você acha que o mundo precisa de heróis? Queimar a câmera. Aí eu disse que esse equipamento é caro, tá? Amiga, você vai sair na novela. Eu, você e a patroa. Você viu Ney Domingo? O rapaz envolvido. Mas aí pra eu abrir aqui eu preciso estar com ela vazia? Não, pode ser lá. Aguardo 30 segundos para fazer esse monte com a folha. Acidente. Isso comigo nunca aconteceu. E um dos dois era sargento, o bombeiro e o enfermeiro. Tem. Lacrado, estéreo e descartável. Sorria que você pode passar o grande momento. Uma coisa mais linda, porque quando separa, é um ódio, né?
Você acredita nisso? Ele desligou a meditação. Ó, o som aparece e ele tá funcionando normal. Porque ele tava invertado já. Só desculpa. Isso que ele tava travado, eu não sei. Esse teu nem consegui finalizar no sistema, não sei nem como é que vai deixar. Eu não consegui Um, dois, três, vai! Assim como nos livros, nós podemos ser protagonistas dessas histórias e salvar vidas. Para isso, não é preciso ter poderes ou talentos especiais. Basta apenas ser solidário. Vamos escrever juntos essa história? Muito em cima, né? Eu fiquei com dúvida de dar mais algum passo. Daqui pra lá não deu certo? Não, eu vou ficar só no zoom aqui. É. Ali, amor, ele vai pegar, aí vai ficar tipo mostrando ainda o cenário. Ficou bem massa. Ah, sim. Ficou muito longe, né, o fio? Aqui tá bom, ó. Se for aqui. Bem mais
mais pra cá. Não quero pegar a mão. Ah, sim, para dar uma surpresa. Valeu. Gravando. Assim como nos livros, nós podemos ser protagonistas dessa história e salvar vidas. Para isso, não é preciso ter poderes nem talentos especiais. Basta apenas ser solidário. Vamos escrever juntos essa história? Um, dois, três. Assim como nos livros, nós podemos ser protagonistas dessas histórias e salvar vidas. Para isso, não é preciso ter poderes e nem talentos especiais. Basta apenas ser solidários. Vamos escrever juntos essa história? Um, dois, três. Oi, o que foi? Valendo? Assim como nos livros, nós podemos ser protagonistas dessa história e salvar vidas. Para isso, não é preciso ter poderes e nem talentos especiais. Basta apenas ser solidário. Vamos escrever juntos essa história?